Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, oh, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos ser a Ti, consagramos todo o nosso ser. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria que você ofertasse, mas você vai ofertar com a pessoa da sua sala. Amém? Então você pega a sua oferta aí agora e oferte ao Senhor. Para quem chegou aí um pouco depois do horário, hoje, por estar interditadas as salas lá em cima, estamos fazendo lá o contrapiso. Então, resolvemos fazer um gostoso culto aqui pela manhã, né? E que bom que a gente consiga fazer outros cultos da EBD, né? Pela manhã, um tempo muito gostoso, né? Para adorar ao Senhor e para ouvir a palavra do Senhor, que será trazida pelo Márcio hoje. Glória a Deus. Você pode dar um grande aplauso ao Senhor? Pode glorificar o seu nome, que é santo e poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Prometo aos irmãos não demorar, ser bem breve. Amém? Glória a Deus. Jonas, capítulo 1, versículo 1 a 3. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Você poderia se levantar para nós lermos esses 3 versículos, por favor? E antes de nós lermos este versículo, eu quero pedir-lhes, por favor, que você faça assim para o seu irmão. Olha, cada um vire para um irmão aí. Procure um irmão aí para você olhar para ele, por favor. Faça assim para ele, ó. O que significa isso? Eu e você, você e eu. Faça isso para o seu irmão. Eu e você, você e eu. Eu e você, você e eu. Vamos ler. Depois vocês vão entender. Vamos ler juntos. Ora veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clame contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se e foi para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele.
para ir com eles para Tarse da presença do Senhor. Amém? Podeis assentar. Acabamos de orar, glória a Deus, e a minha oração é que Deus fale ao seu coração e que também que o meu intelecto esteja submisso à vontade do Senhor nesta manhã. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Por esses dias, quem acompanhou uma reportagem de uma mulher que foi até um certo lugar com o seu cachorro no seu carro e o abandonou no meio de uma avenida? Ela abandonou esse cachorro no meio da avenida e continuou prosseguindo naquela avenida. E como vocês já devem ter visto, muitos cachorros correrem atrás dos seus próprios donos quando saem de casa. O cachorro saiu desesperado atrás da mulher, no meio da avenida. Desesperado, tadinho. E como tinha um trânsito, o cachorro parava e ficava tentando subir na porta assim, do carro. Era nítido o desespero daquele cachorro. E logo, como que eu vi esta reportagem? Um rapaz que estava no carro de trás pegou o seu celular e filmou tudo. Ele filmou toda aquela cena e lamentava: nossa, olha, tadinho do cachorro, coitado do cachorro. Quem viu essa matéria? Boa parte da igreja viu. Poxa vida, que crueldade, não é? Que crueldade. Eu achei aquilo muito triste. Muito triste. E aquilo eu fui refletindo sobre aquilo, mas não o fato da mulher ter largado o cachorro, que é indiscutível ser uma coisa muito terrível. Não se faz com um animal uma coisa dessa. Mas o que me chamou a atenção foi a repercussão que isso deu. Quem acompanhou aqui sabe a repercussão que este vídeo deu. Deu caso de polícia. Os repórteres foram atrás dela e começaram a martirizar aquela mulher. Imagine a população no YouTube, por exemplo, quantos comentários não haviam naquele post. Ora, eu cheguei à conclusão que aquela mulher sofreu uma grande opressão. Ela merecia? Poxa, ela fez algo que não devia. Tem tantos lugares aí para você levar um animal, não é verdade? Mas o que me chamou muito a atenção foi a opressão que ela sofreu pela mídia, pelos repórteres e pela sociedade. Pessoas ficaram revoltadas com ela. Disseram vários absurdos que gostariam. Tinha pessoas que estavam com vontade de agredi-la por este fato. E isso me levou a refletir na história de Jonas. Vocês vão entender essa introdução no final. E nós vemos aqui que Jonas, todos aqui conhecem essa história. E eu queria parafrasear esta história para a gente conseguir entender um pouquinho melhor da situação da época. Eu gostaria que vocês imaginassem Jonas como o BOPE. Quem já ouviu falar aqui do BOPE aqui? Aquele esquadrão de altíssima qualidade lá do Rio de Janeiro. Os caras são terríveis. Meu, quando o BOPE vai subir na favela, já era, não tem perdão. Ou o BOPE tá vindo aí, não sobra um. Os caras tem que subir na surdina à noite para pegar os bandidos de surpresa, porque sinônimo de BOPE na favela é sinônimo de catástrofe. E eu estou comparando BOPE com Jonas por quê? Porque Jonas era um grande profeta. Em 2 Reis fala, capítulo 14, versículo 25. Vamos ler, Paulo? 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Glória a Deus. Olha lá. Foi ele quem restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar de Araba, conforme a palavra que o Senhor Deus de Israel falara por intermédio de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, de Gate-Efer. Só esse versículo. Servo aqui era um termo usado no Antigo Testamento para profeta também. Ok? Então aqui, se você falar que era profeta, é a mesma coisa.
E Jonas, ele vem de uma linhagem de profeta. Então, você imagine a força que tinha um profeta, a palavra do profeta. Ele era temível. Quando o profeta chegava para anunciar a palavra do Senhor, era tipo o Rio de Janeiro, a favela, quando o BOPE subia. O povo começava a tremer. Você vem de paz ou é de bem a sua vinda, né? A gente vê isso, muito isso no Antigo Testamento. É de paz ou é de bem a sua vinda? Porque era temível a presença de um profeta. E eu gostaria que vocês comparassem Nínive com o PCC, porque o BOPE é do Rio de Janeiro, mas o PCC é de São Paulo. Mas, no entanto, o PCC já tem dominado aí o país. Tem tido uma influência muito grande no país. Uma influência má. Então, quem faz parte do PCC? São só bandidos. Da do mais alto escalão, dos mais perigosos. Os que botam terror aí no governo e na sociedade. E Nínive era uma cidade que estava nessa situação. A prostituição estava reinando lá. A idolatria, a criminalidade. Era um povo. Nínive era a capital da Síria. Então era um povo muito rebelde. Era um povo que era inimigo de Israel. Então eu gostaria que vocês imaginassem a seguinte cena. O BOPE, esquadrão do BOPE, governo, a Dilma vai lá e a Dilma, vamos falar aqui, vamos parafrasear com Deus. Imaginem que a Dilma é Deus, por favor. Parafraseando aqui, bem coitado de Deus, né? Mas enfim. Imaginem que Dilma é Deus. Aí Dilma pede para o BOPE assim, olha, PCC, 120 mil homens em média, tá todo mundo doente. Eles estão com uma doença lá e nós temos um antídoto. BOPE, reúna todo o batalhão. Vão levar esse medicamento lá para o PCC. 120 mil homens doentes. Então você imagina, PCC, o ódio que esses caras devem ter. Não, BOPE, o ódio que o BOPE deve ter do PCC, velho. A vontade deles é chegar lá, tudo com os fuzil e acabar com a raça. Não é verdade? É um conflito muito grande entre sociedade, entre polícia e PCC, é maior ainda. Então você imagina, o BOPE incumbido de levar o medicamento porque ele sabia que a galera lá, os 120 mil PCCs lá, iriam ser sarados com esse medicamento. Era tiro e queda. Era o caso de Jonas. Deus fala, Jonas, é o seguinte, vai lá a Nínive. Fala para a galera lá ó, que eles perderam. Já era. Mas só que, como eu disse, Jonas era um grande profeta. E por ser profeta, ele tinha intimidade com Deus. Porque um profeta só é um profeta porque Deus fala para ele e ele, por intermédio dele, Deus fala ao povo. Revela situações futuras, enfim. Todos aqui conhecem as características de um profeta. E Jonas, sabendo que este era o remédio que Deus estava mandando para Nínive, porque ele desconfiava e tinha quase certeza que Nínive iria se arrepender. O que ele faz? Rapa o gato. Rapa o gato para o lado oposto de Nínive, para Tarsis. E todos aqui conhecem a história. Ele vai, Deus manda a tempestade, enfim. Vários milagres acontecem neste percurso. E o peixe engole, fica 3 dias e o põe para fora em terra seca, na areia. E aí Jonas resolve, então, levar a mensagem para Deus, para Nínive. Era mais ou menos essa situação, para a gente poder entender, porque eles eram totalmente inimigos. O povo de Israel queria ver o fim de Nínive. Quem quer ver o seu inimigo é da natureza humana, mesmo o cara sendo profeta, tendo intimidade com Deus, é da natureza minha e sua querer ver o fim do nosso inimigo. É da nossa natureza.
E aí, ele sabia que o povo ia se arrepender e não deu outra. Está escrito aqui no capítulo 3, veja bem, 3, versículo 4 e 5. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Nós vemos aí nessa recusa de Jonas, é o que eu quero meditar com você aqui a respeito deste assunto, para que serve a igreja. Nós percebemos nesta recusa de Jonas de ir levar esta palavra até Nínive, consciente do resultado, que seria este, que o povo iria se arrepender. Nós vemos aí uma atitude dele de falta de misericórdia para com o povo. E não é diferente de nós hoje, porque nós temos a mesma natureza que Jonas. Nós somos humanos. Então nós tendemos, o ser humano ele tende a ter essa fragilidade de recusar ser misericordioso, de preferir olhar para os seus próprios interesses. Jonas ele estava preocupado com os seus interesses, com os interesses do seu povo. Ele não estava de todo errado, porque a Síria assolava o povo de Israel. Ele não estava de todo errado. A primeira coisa que nós aprendemos com Jonas é ser obediente a Deus. Ele foi desobediente a Deus. E a desobediência trouxe consequências para ele, experiências terríveis. Porque imagine ele 3 dias lá dentro da baleia, lá, o tanto que esse homem não clamou a Deus. Mas o ponto principal aqui é a falta de misericórdia de Jonas. A gente tende a valorizar mais as coisas. A gente tende a valorizar mais um animal do que um ser humano. Puxa vida, coitado do cachorro. Puxa vida, mas olha a pressão psicológica que essa mulher está sofrendo. Quais serão as consequências que essa mulher terá com tanta pressão? Quais serão as consequências? Pô, ela está errada. Cadê a misericórdia? Nós tendemos a fazer isto. Mas este não é o papel que a igreja deve exercer. Esta falta de misericórdia que Jonas teve, não é o papel que Deus gostaria que ele tivesse, que ele exercesse, que ele fizesse, a atitude que Deus gostaria que ele tivesse. Não. E Deus não quer que nós tenhamos esta atitude. A gente tende a falar assim, fez de tudo errado aí, esse bandido aí, que morra, né? O cara roubou, matou, aí agora quer ser pastor. Esse cara tem que morrer. A natureza humana tende a fazer isso. O mendigo entra aqui, esse cara vai entrar aqui na igreja, vai querer roubar alguma coisa. A gente tende, nossa primeira instância, a fragilidade da natureza humana é, puxa vida, agir sem misericórdia. Mas o Espírito Santo hoje está falando para nós que nós devemos observar isto. Devemos ser misericordiosos o tempo inteiro. Você pode dar uma glória a Deus? Você pode dizer amém? Aleluia. Tudo bem que a gente possa olhar, mas tem muita gente que tem uma visão do Antigo Testamento de Deus como um Deus carrasco, né? Como um Deus castigador, como um Deus que mandou o dilúvio, como um Deus que mandava pragas. Deus só mandou aquele tanto de pragas lá para o faraó lá no Egito porque ele não obedeceu à voz de Deus. Deus falou, Moisés, vai lá e fala que eu sou o que sou, lhe enviou aqui para pedir para que o faraó libere o povo hebreu. O que o faraó fez? Não quis saber, não quis conversa.
Então, toda a história do Antigo Testamento, a gente vê Deus agindo com pragas, com castigos, mas antes de Deus agir desta forma, ele levanta reis, levanta profetas e avisa, fala, gente, vamos se arrepender. E aí, como é que é? Você vai querer se arrepender primeiro ou vai esperar o chicote estralar? Isto deu base para Jonas. Pô, o meu Deus, ele é imutável, ele não muda nunca. Então ele cansou de perdoar o povo. Ele vai perdoar Nínive. Eu vou rapar o gato pro lado contrário. Ele que mande outro profeta lá. Eu não quero ver isso não. Estamos valorizando mais as coisas do que as pessoas. Vamos meditar nisto, amém? Para finalizar aqui, eu gostaria de ler no capítulo 4, para você ver, para você entender melhor o que aconteceu. Para a gente poder concluir aqui. Capítulo 4, versículo 5, olha aqui. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. Isso depois dele ir lá e anunciar. Andar os 3 dias na cidade lá e anunciar que a casa tinha caído, que em 40 dias o chicote ia estralar. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, ali fez uma cabana, e assentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus, presta atenção nesse versículo, e fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Lógico. Você no deserto, você num lugar muito quente, você no Rio de Janeiro, quando fez aí quase 50 graus esses dias, você ter ali um guarda-sol para você, uma árvore para você repousar, poxa vida. Quem não quer? E Jonas ficou alegre extremamente. Mas veja bem o que Deus fez. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Ele estava decidido que ele queria morrer, porque Deus fez aquela aboboreira morrer. Para ele era o fim. Deus fez uma aboboreira nascer da noite para o dia e fez morrer da mesma forma. E ele se indignou. Da mesma forma que ele se alegrou, ele se indignou. Quero morrer, mano. Para. E disse o Senhor, tiveste compaixão da aboboreira, tiveste compaixão do cachorrinho que foi largado na rua, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? O livro de Jonas, ele tem o objetivo de mostrar ao povo de Israel que Deus, ele não só é misericordioso para um povo, mas para todos os povos. A misericórdia de Deus está para toda a gente. Seja ela bandido, seja ela prostituta, seja ela o que for, seja ela do PCC, seja ela aquela pessoa que todas as vezes que te encontra quer lhe causar o mal. A misericórdia de Deus é para todas as pessoas, para todos os povos. Porque Deus é assim, Ele é misericordioso. E a igreja, por ser o corpo de Cristo, por agir segundo a mente de Cristo, deve ter em seus princípios agir com misericórdia. Vamos valorizar o que Deus quer que nós valorizemos, amém? Vamos dar mais valor ao
dos maiores mandamentos que Jesus Cristo nos deixou: amar ao teu próximo como a ti mesmo. Porque quando nós não fazemos isso, nós agimos como Jonas agiu em primeira instância. Ele se recusou a levar um medicamento a Nínive. Não vamos nos recusar em entregar o amor quando recebemos rancor, ou ódio ou afronta. Amém? Você pode glorificar a Deus? Você pode dar umas salvas de palmas para o Senhor? Aleluia.